para um perfil muito mais físico, apesar da emenda, que vocês viram no original, ser basicamente um curso de ligações químicas. Então, talvez seja um problema do CCNH, mas o CCNH acaba dando a maioria, grande parte dos créditos do CIT. Então, mas é um problema. Eu queria fazer um comentário. Queria fazer um comentário sobre isso e fazer um resgate para aquela frase que eu falei, que é a questão de que os cursos foram para os centros e, em algum momento, se criou o GT Docente. O GT Docente foi uma... Na verdade, o que acontece é o seguinte, nem são os diretores de agora, nem são a coordenação de agora, mas existia um GT Docente em que dividiu mais ou menos as disciplinas em centros e responsabilidades. Eu, particularmente, na minha sala, ficava chiando com isso, porque é o seguinte, eu adorava, eu tenho 2 engenheiros aqui, eu gostava muito da época que os engenheiros trabalhavam no BCT, eu achava que era rico, era do projeto, eu estou falando de vocês, eu estou falando do sujeito também, não tenho nada contra, mas houve um afastamento, porque na época eles davam muitos cursos, mas se criou esse GT Docente, e isso acaba canalizando. Efetivamente, de novo, não vai ser uma coisa que a que a coordenação do BCT vai conseguir resolver, porque está acima da coordenação, está em outra instância. Só para complementar. Tem também a volta, né? Tem a questão dos grupos fechados, né, em certas disciplinas que não permitem também os engenheiros entrarem. Isso acabou criando também. Tem essas duas abordagens. Vamos fazer todos os resgates. Aí, uma ideia do GT Docente também é a ideia central do GT Docente. Não era para atribuição didática, era para determinar a quantidade de docentes em cada um dos centros, que era uma coisa não sabida. Não, mas depois ela continuou. Então, o começo dele tem que ser resgatado. A ideia do GT Docentes era o seguinte: quantos professores eu preciso para manter o BCT funcionando, quantos professores com determinada área de determinada área do conhecimento eu preciso para manter o BCT funcionando, quantos professores de determinada área do conhecimento eu preciso para manter o curso de engenharia de materiais funcionando, e assim por diante. Ele tinha este caráter inicial. E resgatando mais ainda, a ideia era que os físicos, o pessoal dos CNCC e do CCNH também fossem ministrar aula dos engenheiros. Então, na área espacial tem muito matemático fazendo modelagem, tem muito físico em energia e materiais, e isso acabou separando. Para quem está na sala de aula, para mim veio da discussão dos docentes. Realmente começou com vagas, mas ficou nisso. Então isso acaba acontecendo, não só dentro do centro, que fica um grupo de professores, e realmente fica difícil. A gente tem professores que querem dar aula, não conseguem. Não é só as engenharias, temos sempre professores que querem dar em origens da vida e não conseguem, e vice-versa, deve ter disciplinas. Eu não estou falando aqui de centro porque eu sou contra centro, então é só uma exemplificação do que acaba acontecendo. Mas isso é uma decorrência dessas decisões que eu não acredito que a coordenação do BCT vai conseguir resolver. Agora, eu acredito que essa grande discussão pode levar para a CG, a gente pode levantar essas questões e discutir, consegue. Isso tem que ser discutido, porque essas mudanças, por exemplo, também refletiram em situações hoje que a gente não está satisfeito, que é o que vocês estão destacando, né? Então a gente pode voltar. Eu queria voltar um pouco, que talvez eu tenha uma fala que ficou parecendo uma reclamação, mas na verdade eu queria resgatar uma coisa que é ao contrário, tá? Eu acho que o curso ficou muito mais rico exatamente porque a gente discutiu bastante. E eu acho que, modéstia à parte, se não tivesse tido os físicos, inicialmente muito mais físicos e número igual com os químicos, o curso teria tomado um outro caminho, mas ele tomou um caminho que eu acho bom. E atualmente eu não vejo um grande problema nisso, né? Porque eu acho que já tem um caminho bom que foi. Quem deu o curso comigo sabe que a gente trocava e-mails não muito, né? Mas. É que teve disciplinas que não aconteceu no final feliz. Pois é. Esse é o problema. Então, eu acho que alguns deles estão mais pode ver o final felizes. feliz para saber por que deu certo. Esse é o problema. Acho que a gente agora no cada eixo vai ter que fazer a discussão, porque não foi com todas as disciplinas que isso aconteceu. As disciplinas ficaram muito disciplinares. Não é que se apropriou. O grupo que tinha que dar aula, não teve discussão, foi lá e deu e ficou uma coisa muito disciplinar. O professor Alex. Desculpa. Agora eu ia pular a tua vez mesmo. Não, só a minha questão é assim, talvez eu cheguei atrasados, eu perdi o começo, mas eu estou um pouco confuso a respeito de que
que a gente pode fazer com essa discussão toda, é qual é o objetivo principal, né? Quer dizer, a gente pode melhorar o curso, uma coisa no sentido de ter uma conexão melhor entre os cursos ou não, é porque eu estou vendo, as mudanças estruturais, como o Leite propôs, parece que não são possíveis, né? Mas então o que a gente pode, até onde a gente pode chegar? A questão, você falou de mudança estrutural, né, ela pode acontecer, mas na condição de se respeitar os percentis definidos originalmente aqui na proposta de 2009 que a gente tem. Tá? A questão de discutir conteúdos, de como eles podem ser dados, conteúdos que, como o professor Leite falou, né, que não estão inclusos agora na matriz obrigatória, eles podem ser discutidos, mas o balanço ele tem que permanecer. Por uma questão mais macro, né, do que a gente discutiu internamente na coordenação. Agora, se em todos os eventos que a gente conduzir aqui, a plenária, em peso, né, começar a pautar essa mudança, aí a gente pode, como força de plenária, levar isso para a CG, para o Conselho. Mas eu acho que não é a coordenação, a gente não tem essa força para quantificar a quantidade de professores, né, o impacto na carga didática, o impacto na utilização de espaços novos. Tá? Mas a visão, né, mais ampla no sentido de organização de conteúdos, né, na distribuição, enxergar competências e habilidades que o aluno precisa na construção de um bacharel em ciência e tecnologia, é nesse sentido, como o próprio grupo de estrutura da matéria, que veio aqui especificamente apresentou que no caso da disciplina, eles acham que a disciplina está madura, né, pelo que ele continua com a mesma proposta de carga, né, teórica. São essas coisas que a gente quer escutar de todos os grupos das disciplinas que compõem o eixo. Se tem alguma mudança, se é necessária alguma mudança, né, o Leite apresentou, né, faltou aqui uma proposta, né, já teve uma discordância aqui também, então é nesse sentido. E aí, como a Itana falou, né, o evento continua, né, o pós-evento, a gente vai buscar, né, amadurecer essas ideias para retornar, né, aproximadamente daqui a um mês, para que a gente possa instruir naturalmente o processo. Agora, só fica sendo um pouco perdido, porque eu não vejo um problema assim, de que foi colocado um problema no BCI, um problema geral, existe um problema geral. Uma reclamação geral. Não tem, né? Não, a gente não está fazendo isso por uma reclamação. Então, mas vamos ver. A gente está fazendo isso por uma necessidade de revisão. Isso é necessidade de alguns pontos específicos. Eu sei, por exemplo, Alex, de vários pontos específicos do eixo da informação. Você sabe que o eixo da estrutura da matéria, energia, são de vários eixos. O que está faltando é os eixos para assim, olha, aqui sobrou crédito, aqui faltou crédito. Eu tenho que redistribuir o conteúdo, eu tenho que tirar isso de processamento da informação para colocar C em vez de Java, sei lá. Cada grupo tem uma conclusão depois de 5 anos. A gente começou com um grupo feliz. Pronto, tem grupos que vão precisar fazer uma revisão agora. A gente universidade não conversa entre eixos há muito tempo, a não ser eventualmente. Então, essa é a primeira fase. Então, vocês vão discutir agora. O Marcelo, o Maurício vai com o Leite, a ideia é que vocês discutam. Eu não entendo nada, praticamente, muito nada. Não, mas a gente vai distribuir esses conteúdos, ok? Ok. É um consenso? É um consenso. Os eixos, já vou te dar. Os eixos vão falar entre si? Então, agora, eu acho que isso tem muita mudança para ser feita só nessa discussão. Por exemplo, vamos fazer. Você colocou uma frase aqui. Nós estamos ministrando o que não está aprovado no Conselho. Eu sou uma pessoa conhecidamente, eu não sou tão legalista. Mas isso está acontecendo com tudo. A gente está ministrando um curso que a instituição não conhece. Essa é a verdade. Porque a pessoa fala com a representação, coisa de representação básica, é outra disciplina. Aqui tem outra disciplina. Tem que atualizar, no mínimo tem que atualizar isso. No mínimo a instituição, nesse caso agora nós temos a coordenação, tem que conhecer o que está sendo ministrado na estrutura da matéria. É isso? Vai para o conselho que você tem que provar. Hoje tem currículo oculto. Não, eu entendo esse ponto. A minha questão é um pouco mais assim.
do que a gente pode fazer, qual é o objetivo. Quer dizer, pelo que eu entendi do seu disse, aqui tem um grupo de estrutura da matéria, esse grupo tinha que se organizar e apresentar uma proposta de como a estrutura da matéria poderia ser melhorada. Isso. É isso que eu queria. É isso. Daqui a gente vai surgir, é um resgate histórico, é uma discussão, vocês vão discutir. O que vocês propuserem que vai ser a decisão final, não. Porque provavelmente vocês vão falar num outro dia da teoria de transformação, vocês vão propor um conteúdo que eles também estão propondo, vai ter que ter um pareamento, vai ter que ter, se está tendo duplicidade, está todo mundo de acordo dentro do volume que ficou isso, aí vai para os plenários finais. Mas é isso, é uma revisão e uma atualização institucional, sim. O que nós estamos dando? Eu acho que a gente está dando coisa. O que a gente está dando outro? Rony, pode falar. Posso chamar minha vez na inscrição já? Queria tirar essa CV1 aí. O pessoal da área de estrutura da matéria não está feliz. Que foi a disciplina de estrutura da matéria, cujo nome se compõe, se confunde com o eixo, está feliz. Tá. Está feliz, mas está feliz assim. Muitos dos professores que ministraram essa disciplina, a maioria dos professores que ministraram essa disciplina concordam com a atual implementação dela. Outros professores, até dessa disciplina onde a gente tem um caso feliz, que foi uma briga, como o Pedro relatou, entre físicos e químicos sobre como a gente ia resolver essa disciplina, e eu participei de parte dessas discussões. Todos que estão aqui participaram de parte dessa discussão, né, que ministraram essa disciplina. Esse pessoal convergiu para um determinado conteúdo. Assim como no caso da disciplina de física quântica, que o Alex foi coordenador durante muito tempo, a gente mais ou menos convergiu para o conteúdo da disciplina de física quântica. Mas isso não significa que as coisas estão pacificadas em relação à estrutura da matéria. Tem gente que nunca deu esse curso e acha que ele não deveria existir. A disciplina de estrutura da matéria é essa que você acha que o pessoal está feliz. Tem vários professores que falam, pô, eu não sei por que essa disciplina existe, eu não sei por que ela existe. Eu não entendo que ela devia existir. Extingue logo. Extingue logo. Mas nenhum deles veio aqui para falar que a disciplina devia ser extinta. Nenhum dos que falam que a disciplina devia ser extinta estão aqui para defender isso daí. Eles deveriam apresentar a argumentação deles aqui, não para mim. Então, a ideia é que daqui, hoje a gente não encerrou, a gente vai começar. A partir daqui, depois da palavra da Elise, que eu não pude a vez dela, e depois que todo mundo falar, a gente vai assim, qual é o próximo passo? Minha visão é que vocês vão, se disputam, se matam, a gente vai se matar também, e aí a gente vai se encontrar de novo. Denise. Obrigada. Primeiro, já parabéns aí, Wesley e Dana, pela iniciativa, acho que super importante. Tenho falado a todos os colegas que estamos num momento muito rico em que a gente já tem uma história, que a gente tem a oportunidade de melhorar, né, e o nosso curso que eu acho que já está bom, né, professora? Já temos ótimos resultados e a gente tem a possibilidade de fazê-lo melhor ainda. E fico contente com a exposição do professor Rodrigo, né, de ver que o espírito do PCT, eu acho que é isso mesmo. Nessas disciplinas obrigatórias do PCT, assim como as obrigatórias das engenharias que a gente está trabalhando agora, é realmente dar essa visão geral, né, de dar essa base para o aluno que depois ele sabe como encontrar as informações mais específicas, né? Então acho que estamos no caminho certo. Eu queria contribuir só no sentido das próximas etapas, né? Então a professora falou da porcentagem de créditos entre obrigatório, opção limitada e livre. Acho que realmente a gente deve tentar manter, inclusive o número de créditos das obrigatórias em 90. Então, não só o percentual, mas também o número, pela experiência que a gente tem de ter essas 3 matrizes do PCT, da complexidade que é isso, da integralização do histórico dos alunos, né? Então, acho que lá nas engenharias eu falo, toda a revisão que a gente faz, nós temos parte de condições de contorno. Um termo muito de engenheiro, mas acho que todo mundo entende. Então, assim, quais são as premissas, né? Então, acho que talvez estabelecer essas premissas. Uma outra coisa que me parece que está vago também é esse conceito de eixos, né? O professor Marcelo mostrou que várias disciplinas, na verdade, elas estão classificadas em mais de um eixo, 3, às vezes, projeto dirigido, por exemplo, são 6 eixos.
Então fica muito difícil. A gente enfrentou esse problema na monitoria. Né? E eu ando aqui no meu caderninho com a tabela das disciplinas que a gente classificou assim, que são majoritariamente pertencem ao livro. Então, nessa minha tabela, a estrutura da matéria tem a própria disciplina da matéria, interações atômicas moleculares, física quântica e base experimental da ciência natural. Então, talvez... Sim, foi interação. São 4 disciplinas. Talvez, assim, em termos práticos, eu sei que, por exemplo, transformações químicas também está, né, nesse eixo, de alguma forma. Mas, em termos práticos, para organizar o trabalho, né, eu sugeriria que fossem montados esses novos GTs, mas talvez olhando mais profundamente para as disciplinas, como elas estão, como elas poderiam melhorar, e aí depois fazer uma interação entre os 6 GTs, né, vendo esses pontos de intersecção que existem. Assim, só uma sugestão, porque a gente já apanhou muito, né, na monitoria, a gente acabou tendo que fazer esses blocos e fizemos consultando, né, os professores, tudo. Acho que ficou uma divisão boa, não é ideal, porque, como eu falei, tem disciplina que tem um pé no eixo e um pé no outro, então quem que vai estudá-la, né? Mas, de repente, assim como nós estamos fazendo nas engenharias, estudando aquelas obrigatórias, a gente está tendo que dividir o trabalho, né? Porque senão corremos o risco de não chegar em resultado prático nenhum, e a gente tem o tempo só até setembro, né, para apresentar esse novo projeto. Então, concluído, né? A gente está aqui, né, querendo participar, né, estou movimentando os sexos, porque, como foi falado aqui, apesar de ter essa responsabilidade majoritária de cada centro por algumas disciplinas, mas a gente, assim, todos estamos convencidos que as engenharias são os maiores clientes, né, do BCT, vamos dizer assim, e a gente gostaria, né, que o BCT fosse de todos e que atendesse a todos da forma mais adequada possível. Então, estamos aqui para contribuir, né, nessa discussão e com muito interesse em poder colaborar. Luciano, quem é? Alguém que mais? Paula? Bom, antes de mais nada, parabéns pelo organização do evento. Sempre que a gente tem a oportunidade para discutir um pouquinho do BCT, é um grande prazer. Felizmente não participei, né, do plenário, desculpa, coronavírus. Bom, de qualquer forma, realmente, propor como discutir as disciplinas todas, os eixos e como depois fazer todos os eixos conversarem entre si é realmente um desafio, né? E o número de pessoas disponíveis a fazer isso também. E como fazer as pessoas se envolverem, porque quer que não, temos uma série de atribuições, um monte de problemas para resolver, então é realmente difícil mesmo. Mas até porque a pessoa permaneça 2 horas é difícil. Né? Quanto mais disponibilizar 6 dias para participar. Eu acho que realmente, aí vai ter que fazer, porque os GPzinhos, e depois juntar os GPzinhos com as intersecções, e vai também do jeito, acho que talvez seja assim o jeito de você ver, né? Com relação ao eixo de estrutura da matéria, eu participei muitas vezes da disciplina de estrutura da matéria em si, né? Acho que é a disciplina que eu mais gosto de ministrar no BCT, é muito divertido mesmo. E o fato de dar aula no BCH também eu acho super interessante. Eu concordo que talvez a gente tenha que fazer algumas adaptações para atender até os anseios do pessoal do BCH, mas eu acho que seria enriquecedor, inclusive, incluir coisas que a gente incluiria para o aluno do BCH no BCT. Talvez a gente tentar, é difícil. Eu já dei aula do BCT e do BCH e é realmente difícil encontrar um caminho do meio, mas acho que talvez seja possível, mas vai exigir bastante reflexão. Adorei a apresentação tanto do Leigh quanto do Rodrigo. O Leigh me fez relembrar os tempos de catequese, as discussões e como era difícil entrar no consenso. Mas eu acho que foi muito rico brigar com o mercadante de diversas línguas. A gente brigou mesmo, ficou de mal, de um olhar na cara do outro, de assim, tá bom, vai, o que você queria fazer mesmo? Então foi muita briga mesmo, de sair batendo porta de reunião. Mas no fim,
a disciplina, a estrutura da matéria realmente atende uma parte, pelo menos, dos anseios, acho que das grandes áreas envolvidas, né? Na última alocação didática, tem um professor do SEX que quis dar a estrutura da matéria, já estava tudo certo, com professores alocados, horários e tudo mais, mas todo mundo se desdobrou para atender esse professor que conseguiu pegar uma turma, estudando matéria que ele nunca tinha ministrado e queria dar. E aí conseguiu estar ministrando a estrutura da matéria, o que eu acho que também faz muita falta. Eu concordo, então faz falta os engenheiros fazerem parte mais do BCT. É rico, né? Embora, assim, a gente gosta da BCT, né? Mas faz falta uma outra turma menos, né? Para ter esse debate, essa briga toda, que seja no bater porta, mas que eu acho que funciona. Em AM, eu acho que dentro do nosso centro a gente tem um problema, os químicos participam um pouco de AM, poderiam participar mais, até para promover esse debate, essa discussão sobre o conteúdo. A ementa mudou muito, a ementa é uma, só que o oferecimento vai mudando, a estrutura mudou e a AM mudou também, né? Mas em AM eu sei que é um problema para a formação dos alunos. Os alunos não se matriculam em AM, quanto mais transformam. E aí não é maiores retenções, né? Então eu acho que carece muita discussão em AM. Eu fiquei muito triste quando a relatividade foi cortada do BCT. Relatividade não é vista em nenhum momento. Antes a gente tinha disciplina de física quântica e relatividade, então a gente viu um pouquinho. Eu acho que um bacharel em ciências e tecnologia tem que ter relatividade em algum momento. Não sei como a gente vai para encaixar isso, né? Os físicos são realmente os especialistas nisso, que poderiam talvez ajudar para ver, mas como a gente está juntando uma série de sugestões, eu acho que quem for debruçar no eixo, né, na matéria, tentar encaixar a relatividade em algum lugar. Não sei se é possível. Assim como ondas a gente talvez tente distribuir o conteúdo. É que ondas foi uma discussão longa, né? Ondas está distribuído. Ondas a gente consegue, talvez, né? Você deveria estar. Tem partes em BO, tem partes em estrutura da matéria, mas a gente verifica que no curso de física quântica não é suficiente. Os alunos têm muita dificuldade quando eles chegam em cursos mais avançados. Se tivesse visto um curso formal no começo, meio e fim. E tem várias partes que não são tratadas. Então está na ementa e a gente não conseguiu. Deixa eu só encaminhar esse modo embora, porque a gente precisa encaminhar essa pergunta. Como é que a gente vai continuar essa discussão? Você vai encaminhar desse jeito também? Então, hoje, se você quer participar, como é que a gente vai continuar? Tem essa proposta nova da Denise, que é por disciplina, é isso? Pelos blocos de disciplina. Eu queria falar o seguinte: talvez por ter dado quase todas as disciplinas do eixo de estrutura da matéria, acho que só não tem aqui até agora. Que não é. Eu tenho transformação. Talvez a proposta da Denise facilite a gente montar um eixo. Então eu queria fazer aqui uma sugestão de montar uma equipe para estudar a estrutura da matéria. Gostaria de oferecer a estrutura do CCNH para ajudar não só a esse eixo, mas a outros eixos que se interessarem. Por que eu estou falando aqui oferecer a estrutura do CCNH? Quer queira, quer não, quase 60% do BCT é oferecido pelo CCNH. Aí tem uma grande parte oferecida pelo SEC, pelo CMCC e, infelizmente, minoritariamente os professores do SEC participam. Então, é muito natural que parte dessa discussão seja de maior interesse das pessoas do centro, né? Desses centros que majoritariamente dão essas disciplinas. Então, queria oferecer a nossa estrutura para patrocinar esse tipo de discussão, para ajudar a reservar sala, ajudar a sistematizar os resultados dessas discussões e realmente ver quem estava interessado em montar o eixo de estrutura e conversar sobre o eixo de estrutura. Porque eu acho o seguinte, da minha visão pessoal, né? Eu acho que a disciplina de base experimental a gente pode enriquecer, que está faltando enriquecimento na parte de física moderna. Né? Então, mas aí você já está falando do conteúdo, né? Sim. Então, agora, a disciplina de estrutura da matéria está razoavelmente feliz. A disciplina de estrutura de física quântica está razoavelmente
feliz. Precisa dessa briga na disciplina de interações atômicas e moleculares. Então, acho que a gente tinha que sentar e, depois de fazer isso, fazer o encaminhamento para que essas disciplinas conversem entre si. Eu concordo, só precisa de alguém que puxe. Porque eu não vou conseguir puxar, na verdade, quem é que vai puxar? A gente pode Foi o Lei participar, passado, a gente vai participar. a gente vai ficar chamando. Precisa de alguém que puxe, porque daqui a 3 semanas, assim, ó, a gente discutiu assim, entendeu? Precisa de alguém. Então, mas essa não é uma tarefa do professor do docente estruturante? O núcleo desse estudante, bom, foi uma questão que é por conta da aprovação, certo? Ela pode ser do núcleo estruturante, mas pode ser expandida. A gente pode levar e chamar o núcleo. Mas o núcleo não tem entidade nessa universidade que consiga dar conta dessa tarefa em todos os tempos. A gente tem que dividir o problema. A gente tem que dividir a discussão. Eu sei, mas eu estou só puxando essa questão da organização. Não, mas a organização vai ter a coordenação, tem a plenária, tem a CG, tem o conselho, podemos passar para o núcleo estruturante. Na verdade, quando a gente chamar os 6 eixos, vai ter o núcleo estruturante mais gente. O núcleo estruturante está... Como é que foi escolhido o núcleo estruturante? As pessoas que têm coordenado participar do VCT. E porque estava aqui, tinha que tomar algum critério de decisão. Também pôr a universidade inteira como foi na visão anterior, também não adianta. Como é que você chama? Nem pode pelo INEC. Não pode. Então eu peguei fui eu que orientava essa. Então tem que baixar uma portaria para pôr no sistema do INEC. Eu vou pegar a coordenação e os grupos que estão participando mais. Podemos mudar, podemos abrir, isso na verdade é irrelevante porque o núcleo não é o definidor. Então, é quase uma coisa para fora. Eu queria fazer, na minha proposta de caminhamento, eu ia convidar você para participar desse GT, porque você coordenou a disciplina de física quântica várias vezes. Infelizmente o Adriano saiu, mas eu ia chamar o Adriano e o Maurício para falar, para dar as visões de interações atômicas e moleculares. Eu ia chamar o Rodrigo, a Patrícia, o Mercadante, para dar a visão da área de estrutura da matéria, que são as pessoas que se envolveram nessas discussões. Eu ia convidar, né, vocês que participaram de todas essas discussões para fazer isso, para participar desse GT, para a gente fazer as disciplinas, pegar as disciplinas e, primeiro, discuti-las e depois colocar as disciplinas num eixo só, porque a gente repete em física quântica parte do que os caras falam nas então, justamente esse problema, a gente não está tão feliz em física quântica. Não, eu digo, está razoavelmente infeliz, porque interações atômicas e moleculares o pessoal está infeliz. Porque justamente houveram algumas mudanças, como o Rodrigo mostrou aí. Eu não sei o que eles estão falando de estrutura da matéria mais. Né? Então, se o Maurício, eu estou apontando as pessoas, né? Se o Maurício concordar, na verdade, se você concordar, eu acho que está certo, assim, complementando a discussão, é um desafio que a gente tem que distribuir. Além dessas pessoas que estão aqui, que eu tenho que conversar, as outras pessoas no mínimo têm que ser convidadas, porque depois vai sempre chegar uma pessoa assim, pô, mas eu não participei, eu não sabia. Não, mas a gente vai convidar, nós vamos convidar a comunidade inteira. Começar a abrir para outras pessoas, vira bagunça. Não tem problema, Alex, a gente abre para a comunidade inteira. Olha só. Não, mas cara, não, isso é Esse não tem problema abrir. Começar a envolver muita gente, isso. Bom, vai ser uma estratégia do grupo. O que é eu acho que as pessoas que estão aqui têm interesse no eixo, certo? Certo. Então as pessoas que estão aqui poderiam se candidatar a fazer parte do grupo de trabalho e aí esse grupo tem que trazer uma resposta para aquilo mesmo. Perfeito. Quem vai coordenar esse grupo? Coordenar sem cargo, sem inscrição? Quem vai chamar a reunião? Quem quer levantar a mão? O Rodrigo quer. O Rodrigo quer. O Rodrigo quer. A gente vai participar. O Rodrigo vai participar. O Rodrigo vai participar. O Rodrigo vai participar. O Maurício, o Alex. Eu vou baixar a portaria. Paulinho, o Rodrigo. É o Rodrigo, o Alex, o Maurício. E amanhã baixa uma portaria e todos eles. Precisa de gente Vai ligada pagando experimental. O Mercadante também vai. E quem? A Patrícia. Para quem que a gente vai mandar o e-mail? Pro Rodrigo? Isso é de presença. Rodrigo, nós vamos marcar uma reunião, você é para você? Bem, Eu acho que, assim, para orientar esse instituto de trabalhos aí, né, coordenados pelo professor Rodrigo, acho que vale a gente pensar assim no macro do eixo. Quais são, né, os conteúdos
habilidades e competências que a gente pensa num aluno, num egresso do bacharelado de ciência e tecnologia. E aí, assim, a gente distribuir os componentes curriculares que podem ter a mesma configuração de nomenclatura, do que tem atualmente, mas refletir nos conteúdos. Tá? Refletir nos conteúdos, né? Tipo, precisa do conteúdo dos fenômenos ondulatórios, juntamente com a física moderna, né? Que a Paula comentou. Eu acho que é por aí, né? Nesse sentido. Mas vocês querem, só para completar uma coisa que eu acho sinceramente, só o dia que a gente realmente se debruçar para fazer o material didático dessas disciplinas, é que nós vamos dar também. Eu não sei. Todo mundo fala, mas nós vamos repetir o que está escrito em 1 milhão de livros. Não é verdade, o recorte é outro. Só o dia que a gente sentar para fazer o material didático de cada uma dessas disciplinas é que a gente vai dar um recorte para elas, e aí que a gente vai ver o que está faltando para incluir, o que está sobrando para excluir da disciplina. Isso é o que eu acho. Uma coisa que a gente está vendo aqui é que o Rodrigo, acho que o Alan e a Marcela, eles podem acompanhar a discussão de vocês. Porque eles podem ajudar com alguma documentação que vocês queiram, do que estão na corretora. Você sabe o que a gente precisava? A gente precisava daquele arquivo que você acabou de baixar lá, os dados, esse arquivo de avaliação que o Coqueiro tem as avaliações da disciplina da matéria, que tem, né? Porque você tem para todas as disciplinas, todos evolução desde quando? Desde quando aula? Desde 2010. Desde 2010. Esses dados. A gente está filtrando agora de 2013. A gente está filtrando 2013 em 3. Mas aqui os dados que você mostrou, Rodrigo, para turmas individuais, a gente tem para o coletivo das turmas. E separado por eixos, por turnos, e a gente calculou alguns índices que são, o estudo inicial surgiu em relação à oferta que a gente estava planejando. Então, 100% das vagas que a gente oferta, essa linha em azul mostra a ocupação. Então, quantas dessas vagas os alunos realmente se matricularam? Compromisso e cursado. Depois, em vermelho, quantas dessas vagas os alunos permaneceram até o final? Com algum rendimento, ainda que seja a reprovação. Tá? Então, mostra o cancelamento. E em verde, quantas dessas vagas, desse subgrupo que continua até o final, tiveram aprovação. Tá? Então, eu vou diminuindo os grupos aqui. Tem um grupo total, eu vejo quantos se matricularam. Quantos ficaram nas vagas que a gente usou. Para a gente planejar a oferta. A oferta foi planejada em cima desse ano. 2014. Então, ofertar SISU. Estrutura da matéria não é tão um bom exemplo porque é uma disciplina de entrada dos alunos. Mas física quântica é. Ofertar SISU é o desperdício de vagas e de carga didática. Porque das 100 vagas que a gente oferta, em torno de 50% são só ocupadas. Isso não quer dizer que são aproveitadas. 50 números de matrículas efetuadas. Exatamente. Desse grupo, 50% permanece até o final. Não, vamos lá, tem aumentado. Chegou em 80%. Ficou até o final. Isso no último par de anos. Mas a gente está oferecendo menos. É a coordenação do Alex, isso daí. É a coordenação do Alex. E aí, a aprovação tem flutuado. O que é bastante interessante é que a variação dos dados aqui é um tanto alta no caso dessa disciplina. Tá? Mostra que... Mostre aí pra gente. Mostra, essa é legal. Pensei que física quântica era pior. E aí aparece que é uma disciplina que a gente oferta SISU, os alunos não se matriculam, mas quando se matriculam tem excepcional rendimento. Quem fica até o final. Sim, eles ficam até o final e aprovam. Mas é a disciplina que a gente tem maior número de alunos a cursar. A gente fez um levantamento no fim do ano passado e tem mais de 3.600 alunos até o ingresso de 2012, sem descontando 2013, que ainda precisam cursar IAM. Então, excluir IAM da matriz, por exemplo, não significa descompromisso. Se a gente chegasse a essa conclusão, a gente deveria ofertar IAM ainda por pelo menos uns 5 anos. Tá? Então, esse
esses dados os coordenadores de disciplina de curso têm, Na porque a verdade, gente tinha um na planejamento, mas a gente encaminha coordenação do também. BCT, quando a gente fez o planejamento de 2014, a gente usou esses dados que foram fornecidos pela Prograde para fazer a projeção de quantas turmas a gente vai oferecer, e foi isso que a gente pôs lá no planejamento, com uma pequena variação. Mas a gente está considerando isso agora para ofertar, porque o SISU não precisa ofertar tudo. Então a gente fazia uma previsão de todas as turmas e percebendo historicamente que eles não estavam se matriculando na disciplina. Então a gente está. Isso foi isso que a gente está dizendo. Os coordenadores então, de curso têm esses dados. Tá? De curso. Além de não ofertar as disciplinas que não têm por histórico, a gente consegue mapear a demanda e aumentar a oferta de disciplinas com uma demanda muito alta. E são as disciplinas de apresentação principalmente. De início, físicas, matemáticas, de arte, a gente ampliou essa oferta. Alex, Lei, vamos? Sim. Vamos? Então, fechou o nome dos 3 para chamar as reuniões e todo o coletivo para participar. A gente está um deadline de um mês. Você acha razoável? A gente tem setembro, para chegar no último ano do CONSER, que é uma resolução de tempo. Então, tudo bem. Assim, se a gente conseguir levar essas discussões, né, no centro, em intercentros, né, coordenados por vocês, de tal forma que essa discussão seja ampla e apresente uma participação intensa dos professores e dos alunos que quiserem, dos TAs, eu acho que a gente espera, quando a gente formatar o texto de revisão da proposta pedagógica, não tenha tantas novidades, entendeu? Para mas pode ser que a gente consiga que não teve. A gente pode trabalhar antes dessa grande discussão para chegar lá e só falar. Mais consensual, e para apresentar para. Então, você quer? Não, se você quiser. Sim, também. Nós estamos disponibilizando. Eu estou oferecendo a Andréia para participar desse processo. Então, então né, André? Depois a gente conversa. Só que a Andréia tem que participar da transformação dos outros eixos. Esse é o primeiro. Você fala isso para ela também. Andréia, tem mais um eixo. Então, mais ou menos daqui a um mês, a gente recomeça a discussão e vê como é que está. A gente faz uma outra chamada em cima dessa discussão que vocês vão fazer. E quem puder participar dos outros eixos que tem a ver, eu acho que é rico, porque já vai ver os outros projetos. A gente agradece a participação de todos. Esse é o primeiro evento. Segunda-feira a gente continua com o segundo evento, que é o eixo da representação e simulação. Vai ser a mesma sistemática, 4 momentos. Primeiro da professora Itana, depois a gente vai ter o professor Valdeci aqui, depois uma apresentação dos coordenadores disciplinas do eixo da representação e simulação, e depois um momento com... Que é um eixo polêmico, que interage muito com esses eixos de vocês, que é o eixo da representação, é bem polêmico, na questão do DCT, do que é necessário para os processos de transformação, do que é necessário mesmo, quer dizer, essa coisa que o BCT tem que ser o BCT mesmo, né? Quer dizer, precisa de tanta ação. Enfim, a gente vai discutir na segunda quanto que precisa mesmo para o BCT, né? Então, até segunda. Rodrigo, muito obrigado. Posso guardar? Eu sei que é participar.